Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos ler no livro, um versículo muito conhecido, do livro de 2 Crônicas. Vamos ler 4 versículos. Do versículo 2 Crônicas, versículo 7, o 11 ao 14, que o título, ou alguns chamam de título, outros chamam de epígrafe, mas como você quiser chamar. Eu vou chamar de título. É assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar dos céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Uma coisa, irmão, que nós aprendemos, esse encontro que Deus teve com Salomão. Eu já falei outras vezes que as bênçãos de Deus, elas são condicionadas. Nada que Deus faz para nós é por acaso e sai sem responsabilidade. Antes disso, quando Moisés morre, aí no livro de Josué, que era o substituto, do capítulo 1 ao 6, foi só promessa. Deus começa dizendo: assim como fui com Moisés, serei contigo, onde tu pisar a planta do teu pé. É maravilha. Entretanto, do versículo 7 diante, Deus começa mostrando assim: tão somente tenham cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés deixou escrito. Agora em 2 Crônicas, ele diz, ele ratifica, foi Deus, que ele escolheu este lugar. Ele diz: quando houver fome, peste, quando tiver terrivelmente em Israel. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha, irmão, não basta ir para a igreja. A igreja é bom, é necessário, mas não te salva, não. Ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Há um abismo muito grande entre o clamor a Deus e a sua resposta. O que é que há entre o clamor de Deus, não, o clamor a Deus e a resposta? Entre o clamor e a resposta tem que haver a obediência. Se não há obediência à palavra de Deus, se não há uma vida de santidade, se não há uma vida de humilhação aos pés do Senhor, este clamor, mesmo no ouvido, Deus ouve no sentido de ouvir, mas Ele não dá ouvido. Porque está faltando entre o clamor e a resposta a obediência. As promessas de Deus são para todos? Não. As promessas de Deus são para aqueles que estão de acordo com a sua palavra. É se o meu povo que se chama pelo meu nome, é se ele estiver no centro dessa vontade. Então, entre clamar e a resposta de Deus, vamos dar um exemplo aqui. Cidade de Bahia, na Paraíba. Bahia é um nome francês.
É uma cidade que fica dividida com a capital João Pessoa apenas pelo rio São João. A única divisão dos dois, da cidade de Bahia com João Pessoa, é o rio. Presbítero Luiz Palmeira, ou é Luiz Palmeira ou Luiz José, eu confundo, foi o nosso presbítero. Natan deve saber disso, o doutor Natan deve saber disso, que congregamos junto nessa igreja lá em Mangabeira, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. E ele disse que foram orar na cidade de Bahia pela mulher, uma senhora doente. Oraram. E como oraram? Mas Jesus não fez nada. E ele disse que de repente uma criança que nem falar direito sabia, saiu, chegou até a mãe que estava prostrada, deitada, doente, enferma, e aquela criança olhou para a mãe e disse só assim: Jesus, cura mamãe, tá? Só foi isso que a criança disse. E segundo aquele presbítero, aquela mulher foi curada automaticamente. Entre o clamor e a resposta tem que haver obediência. Se não há obediência nessa trajetória, se você tem o seu clamor, Deus aqui do outro lado, Jesus, você clamando em Jesus, você de um lado e Jesus do outro, se não houver obediência, você não terá a resposta que você queria. Esse é o meu povo. É por isso que tem uma tese erroneamente ensinada por muitos pregadores, que diz que aqueles que têm promessas de Deus não morrem antes de as promessas se cumprirem. É tão errôneo esse ensinamento, que eu não sei como ainda tem gente que consegue. As promessas de Deus estarão de pé para aqueles que permaneceram no caminho. Para aqueles que estão à margem do caminho, elas não. Porque as promessas de Deus, elas... Lembro-me de uma coisa que aconteceu. Deus me fizeram uma promessa e uma visão, uma promessa grande. Ele deu número. No ano de 80 para 90, eu morando em Salvador ainda, eu fui a Paraíba, fiz um trabalho lá evangelístico de 8 meses. Mas quando começou uma ciumeira lá com o pastor da igreja, eu decidi, sabia que era o tempo que tinha acabado, eu retornei para Salvador de novo. E o tempo foi passando e eu fui perguntando, e eu questionava comigo mesmo, por que aquela promessa não havia se cumprido? A promessa dava nome. A promessa dizia que havia 400 pessoas do outro lado. E que essas 400 pessoas estavam dependendo de mim. Agora eu precisava fazer tudo o que me mandasse. Vindo morar nessa cidade, como havia número, eu pensei que poderia ser pelo lado político. Entrei por 4 vezes e fui candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu não tive êxito em nenhuma delas. Perdi todas as 4 vezes. E aí foi quando eu comecei a entender que aquilo não era na política. E o tempo foi passando. Em 2010, eu fiz o meu blog, onde eu comecei a escrever nesse blog, que tem alcance hoje de mais de 10 países. E o tempo foi passando, e eu fui começando a usar também o Facebook, o WhatsApp e outras redes. E há um ano atrás, eu comecei a questionar ao meu Deus, há um ano e pouco atrás, perguntei: meu Deus, eu sei que quando o Senhor faz uma promessa para alguém, se essa pessoa não sair da direção, ou não foi tempo ainda, ou a pessoa saiu da direção, Senhor, por favor, será que eu saí da direção, ou não é tempo ainda daquela promessa? Porque foi do final da década de 80 para 90. E o Espírito Santo bradou claramente no meu coração, dizendo: a promessa já se cumpriu. Era do outro lado. O outro lado que Jesus disse era a rede social, era o blog.
lá indo alcançando a China, alcançando a Índia, alcançando Portugal, alcançando a América do Norte, quando nem ainda tinha a internet. A internet era poucas pessoas que tinham acesso. Jesus já disse que o meu objetivo era esse. E aí foi quando eu compreendi que Jesus me chamou, não para estar nos púlpitos pregando, foi quando eu compreendi que Jesus me chamou para pregar esse evangelho diretamente para ele. Esse vídeo essas palavras que nós estamos falando aqui, além do WhatsApp, além do Facebook, além do YouTube, ela vai chegar a vários países através do blog. Então esse é o nosso motivo de estar pregando o evangelho, pregando com sinceridade. Eu não prego aquilo que eu não consigo viver. Eu não ensino aquilo que eu não aprendi. E só eu tenho que viver a palavra do Senhor. Então há uma diferença. As promessas só te alcançam se você estiver no caminho. Então bote isso na sua cabeça. Punha as promessas de Deus. Você pode morrer sim, sem as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Basta que você saia da direção de Deus. Não saia da direção de Deus. Fique. Faça como aquele cego lá no tanque de Betesda. Ele passou 38 anos aguardando a sua bênção. Alguém abandonou aquele cego lá, mas ele sabia, aqui é o lugar da bênção e eu não vou sair. Depois de 38 anos, Jesus marcou um encontro com ele naquele lugar. Jesus nem nascido era quando aquele homem chegou, porque Jesus morre aos 33. E aquele homem já deveria ter mais de 50 anos, porque há 38 anos não era a idade. Há 38 anos haviam abandonado ele ali, haviam levado e jogado ele ali, mas ele persistiu até o final. Então a bênção alcançou, a bênção de Deus alcançou aquele homem, porque ele não saiu, mesmo abandonado, mesmo vivendo a margem de tudo, mesmo abandonado por aquelas pessoas que lançaram ele lá, ele permaneceu esperando. Então as bênçãos do Senhor, elas só nos alcançam se nós estivermos ainda no caminho. Amém.